lumpy night. He's looking at you, kid. Frankly, my dear, I don't give a damn. Hilda, are you decent? Me? Pessoal, tudo bom? Meu nome é Gabriela Baliego e este aqui é mais um vídeo da Caixa de Sucessos. Aproveitando esse clima de romance, já que agora 12 de junho foi o Dia dos Namorados, como é comemorado aqui no Brasil, nós vamos falar sobre alguns atores que talvez você não se fazia ideia de que já foram um casal. Então, vem comigo! O primeiro casal que a gente vai falar sobre é Gary Cooper e Patricia Neal. Os dois se conheceram em 1947 durante um evento, mas nada aconteceu. Foi só em 1949, quando eles estrelaram em Vontade Indômita, que o romance realmente começou. Patrícia conta que ela já sentia aquela atração pelo Gary desde o início das filmagens, mas eles deram uma segurada e só começaram o mesmo caso depois do fim das gravações. Vale lembrar que nessa época o Gary Cooper era casado com a também atriz Veronica Balfe e tinha uma filha com ela, a pequena Maria. O Gary era 25 anos mais velho do que a Patrícia. Esse foi o grande primeiro namorado dela, o Gary, e ela conta em várias entrevistas e na autobiografia dela que ela era completamente apaixonada por ele. Em outubro de 1950, ela descobriu que estava grávida. Eles até pensaram que poderia dar certo, mas o Gary amava muito a filha dele e a família que ele tinha com a Rocky, então ele deu dinheiro para Patrícia para ela abortar a criança, e ela conta que foi um dos maiores erros da vida dela. Não tem um dia que ela não pensasse nisso e chorasse, porque ela se sentiu muito mal, porque ela realmente amava o Gary. Ela casou depois, teve 5 filhos, se eu não me engano, mas ela sempre ficou com o Gary Cooper como seu grande amor. Tanto que ela até confidenciou o seguinte sobre ele: eu amei o Gary por anos, anos e anos. Eu ainda o amo. Claro que a Rocky não ficou feliz comigo, não a culpo, nem sua garotinha Maria, que tinha apenas 11 anos quando começamos. Eu estava muito triste com tudo isso, mas o Gary, eu apenas o amava muito. No fim, não poderia dar certo, os dois fizeram mais um filme juntos, em 1950, mas não era para ser, infelizmente. A história de Debbie Hunter e Anthony Perkins vai até virar filme, mas muitos talvez não saibam como os dois pombinhos acabaram se conhecendo. Segundo a própria autobiografia do Debbie Hunter, os dois se conheceram em 1956 em um restaurante, enquanto o Tony estava gravando o filme Sublime Tentação, de 1956. Os dois se deram bem logo de cara e continuaram a namorar, indas e vindas, durante 2 anos mais ou menos. Na autobiografia do Tab, ele até conta que os dois estavam começando a criar burburinho, porque eles sempre saíam juntos o tempo todo, as pessoas estavam desconfiadas de que poderia ter algum relacionamento ali, então o Anthony, para sair com ele, teve que correr a disfarces. Infelizmente, por causa do preconceito da época, os dois nunca conseguiram revelar o romance entre eles, e ele até ficou, o Anthony, mais ou menos nessa época, começou a sair com a também atriz Venetia Stevenson, que aliás é a avó da Erin Everly, que vocês até podem conhecer como a ex-esposa do Axl Rose do Guns N' Roses. Mas enfim, a Venetia tem umas frases dela na autobiografia, e o Tab disse que ela sempre soube que os dois eram um casal, e ela sempre ficou muito admirada enquanto Anthony gostava dele. Ela teria dito o seguinte pra ele: ele é louco por você, ele só fala de você. Mas infelizmente ele não queria ser visto com o Tab, porque ele não queria ter essa reputação de ser um homossexual, porque se hoje já é difícil, na época era muito pior, podiam destruir carreiras, e ele terminou o namoro de vez.
Como vocês já sabem, eu falei no início, o romance entre eles vai virar um filme, mas ainda não tem data prevista. Agora nós vamos falar sobre o romance entre a Shelley Winters, a mesma de Quando Só o Coração Vê, e o grande astro italiano Vittorio Gassman. Os dois se conheceram em 1951, a intermédio de John Barrymore Jr., na Itália, e foi amor assim, a Shelley ficou louquinha por ele, tanto que ela foi responsável por levar o Vittorio para os Estados Unidos para ele começar uma carreira lá, para eles poderem ficar juntos. Com ele, ela teve sua única filha, Vitória, e ela, infelizmente, foi um relacionamento bem tumultuado. Ele era muito focado na carreira e ele sempre queria que ele fosse posto em primeiro lugar, e ele também vivia como se não fosse casado, que também é um outro problema. Em uma entrevista para People, a Shelley dá a entender que ele também teve alguns momentos violentos no relacionamento, quando ele teria perguntado o que ela tinha achado da performance dele como Hamlet, do Shakespeare. Ela teria virado e falado que preferia a interpretação de Laurence Olivier, e ele deu um tapa nela. Então foi um relacionamento bem conturbado, de acordo com algumas das afirmações da Shelley, até mesmo abusivo. Ela se separou dele e ela teria dito que o problema é que ele amava a si mesmo e ninguém mais. Então, o bom é que ela conseguiu sair desse relacionamento que não era bom pra ela, né? Agora vamos falar de um casal das antigas, a Janet Gaynor e o Charles Farrell. A Janet Gaynor é mais conhecida por ser a primeira versão de Nasce uma Estrela e também por ser a primeira mulher a ganhar um Oscar. Mas os dois fizeram 12 filmes juntos e eles eram muito famosos na época dos anos 20, 30, no comecinho dos 30. E os dois também tinham um romance, existe até uma biografia falando sobre o trágico romance entre eles. Os dois se gostavam muitíssimo, mas a Janet temia casar com ele porque ele era muito mulherengo, e então ela resolveu casar com um advogado e ele ficou devastado com isso. Ele até posteriormente casou com a atriz Virginia Valley em 1936. Mas o relacionamento não durou, obviamente, porque ele sempre esteve com a Janet na mente dele. E os dois, ao decorrer do tempo, viraram bons amigos e até moraram próximos. Infelizmente, é um desses romances que poderia ter até dado bastante certo, mas por algumas circunstâncias da vida acabou não acontecendo. Felizmente, nós temos todos os 12 filmes deles para curtir um pouquinho essa química entre eles, que na época era considerada explosiva. Por último, nós vamos falar sobre as atrizes Josephine Hutchinson, que participou de Intriga Internacional, e Eva Le Gallienne, espero que seja assim que seja pronunciado o nome dela. Um romance entre as duas abalou muito a sociedade da época, especialmente Hollywood. Então, vem entender um pouquinho comigo. Antes, por favor, deixe seus comentários, ativem o sininho, se inscrevam no canal pra gente continuar fazendo bastante conteúdo legal pra todos vocês, e compartilhem este vídeo se vocês tiverem achado interessante. Seus comentários são sempre muito bem-vindos. Então, vamos lá. Josephine e a Eva começaram a namorar em 1927, enquanto a Josephine ainda era casada. As duas se conheceram porque a Eva era uma conceituadíssima atriz de teatro e a Josephine começou a vir a ser par dela em peças como Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, e elas desenvolveram um romance. Infelizmente, a Eva era uma pessoa muito dominadora e ela queria continuar a ficar com outras mulheres enquanto estava no relacionamento com a Josephine. A Josephine ficou devastada com isso, e quando a Eva trouxe outra mulher para morar com elas na casa, para ela foi o ponto final. Ela resolveu acabar com o relacionamento. Só que aí o marido dela, claro, nessa história, o marido da Josephine, no caso, não ficou nada feliz com isso, e ele entrou em um processo de divórcio, né, de desquite, né, como se chamava na época, e ele colocou a Eva como um dos motivos
para que os dois estivessem se separando. Claro que na Hollywood naquela época foi bem complicado e como ela ainda estava começando a carreira no cinema, a Josefina no caso, isso não foi nada legal para ela. Ela estava taxada e também, infelizmente, ela participou de alguns filmes não tão bons e isso deu uma brecada bem volumosa na sua carreira. Tanto que hoje nem ela nem a Eva são tão conhecidas assim. Mas o escândalo na época e o romance entre elas foi muito grande, teve uma grande proporção. A Josefina sempre foi muito apaixonada pela Eva e isso mostra que amor é amor. Bom, gente, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau!